Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 25 de maio de 2025, vamos ver, através do tarô, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e responderemos uma pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência que vocês vão resolver essa semana, e o baralho cigano vai trazer a orientação, e no final fecharemos com uma mensagem com o Ogam. E agora nós vamos iniciar com o tarô dentro da mandala astrológica. Então vamos embaralhando aqui o tarô, pedindo o ancoramento dos anjos, né? O tarô, quando a gente está jogando o tarô, ele ancora a energia dos anjos, né? Por que isso? Porque o jogo primitivo do tarô, né, o tarô de Marsella, que deu origem a esse monte de tarô, ele tem várias figuras de anjos, a temperança, né, o julgamento, que é o próprio arcanjo Gabriel, no mundo tem anjo, nos enamorados tem anjo. Então, quando a gente está jogando o tarô, a gente está ancorando a energia dos anjos. Então, vamos pedindo para as 9 categorias angelicais aqui envolverem aqui o tarô, para trazer o ancoramento dos signos, né? Da mensagem aí dos signos. Vamos ver aí o que sai aí essa semana, aqui que os anjos vão conversar com os signos, né? Abrindo a mandala astrológica com o tarô. Vamos lá. E vamos começar pelo primeiro signo da roda zodiacal, com Áries. Os arianos, sai a carta número 12 do tarô, a carta do enforcado. Arianos, é uma semana de sair de cena, o enforcado é uma carta de isolamento, fazer uma viagem interior para perceber o que vocês estão fazendo e que não estão tendo retorno, né? A vida é troca. Você trabalha, você tem que ganhar o dinheiro. Você gosta de uma pessoa, a pessoa também tem que gostar de você. O que não vira troca é o enforcado. Qual é a palavra-chave do enforcado? Prova, expiação, estagnação, paralisação, sacrifício. Então, essa viagem interior vai servir para que o Deus interior de vocês, a centelha divina, veja as coisas que estão presas, é uma carta de prisão, e que não vai para frente para vocês isolarem. Então já bateu 80 vezes na mesma porta, a porta não abriu, não é a porta que vocês têm que entrar. Por isso requer esse isolamento, essa viagem interior, para ver o que tá, né? Tá dando um nó aí. E às vezes tem que ter uma visão diferente daquela situação. Às vezes a situação ruim, ela não vai mudar, mas a visão de vocês, tendo uma visão diferente daquela mesma situação, vocês conseguem isolar a situação, né? Então o enforcado fala disso, né? A resposta está dentro de vocês e a visão tem que ser diferente, né? Porque se fizer sempre a mesma coisa, vai ter sempre o mesmo resultado. Então vai ter que ter a visão diferente para conseguir isolar os nós, as coisas que não estão dando certo. E vamos para o pessoal de touros, taurinos, sai a carta do louco, né? O 0. Então a dica já vai dar a dica, o louco, começar do 0, né? O número já dá a dica, começar do 0. O louco é uma carta de instintos, então usar os instintos e se libertar, né? Quando a gente estuda a filosofia do tarô, o tarô do lado filosófico, o louco ele sai do caos. Ele sai de uma situação que prende, amarra, ele está em crise, ele vai buscar. O que ele vai buscar, nem ele sabe, é o nome da carta, o louco. Mas ele sabe que pior que aquilo não fica. Então, o louco é o andarilho, o peregrino, o buscador do baralho. Então, busque se libertar de crises, insatisfações e seguranças, buscar de coisas que estão prendendo, né? Se libertar e usar o instinto, andar por caminhos desconhecidos. O louco, ele arrisca e ter criatividade, é uma carta regida por Urano. Então, originalidade, criatividade, ter ideias futuristas, sair daquela
daquela coisa clássica, conservadora e tradicional e para coisa original, é Urano, né? E é a carta de maior movimento do tarô, ela é o pontapé dos arcanos maiores. Então, uma carta que essa semana os taurinos têm que se mexer para começar coisa nova, criativa, se libertar, usar o instinto, trazer a leveza. É uma carta que fala dos prazeres, então trazer os prazeres aí para vocês, certo? O louco é a peninha, a leveza, né? Trazer uma semana mais feliz, mais suave, com prazeres, né? E vamos para o pessoal de Gêmeos. Os geminianos sai a carta número 21, que é a carta do mundo, né? Essa é a última carta dos arcanos maiores. Então eu vejo que os geminianos conseguem concluir as situações e crescer. É um número que na redução numerológica fala de crescimento, né? Então fala de crescimento, de expansão, de ideias criativas. Ela traz uma semana para os geminianos equilibrada, né? Porque é fogo, terra, ar e água, então traz aí um equilíbrio na semana. E expansão, porque é uma carta de Júpiter, né? Então Júpiter trazendo para vocês aí a sorte, Júpiter trazendo um período de expansão, né? De visão maior. Então, mas é um bom período para contato com o exterior. Essa carta, ela fala de resolver as coisas, mas fechar com chave de ouro, sabe? É uma carta assim, que fecha com chave de ouro, conclui. Uma carta de conclusão com plenitude. Então, mas para que tudo isso que eu tô falando aconteça, tem que sair do quadradinho, tem que usar o nome da carta, olha o nome da carta, o mundo, sair do mundinho, sair do quadradinho, ter uma visão mais ampla das coisas aí, equilíbrio, expansão, né? É uma carta extremamente positiva, trazendo sorte, né? Trazendo essa visão mais ampla, fechando. E vamos agora para o pessoal de Câncer, né? Os cancerianos sai a carta do tarô do Sol, né? Um luminário que traz amizade, cumplicidade, ajuda, apoio, traz acordos, né? O Sol é uma carta extremamente positiva. Então, é uma carta que os cancerianos vão ver as pessoas que realmente vão ser cúmplices, ajudar, é uma carta de amizade, de união, né? Esclarecimento de situações, né? Colocar luz aonde não tá legal. Então é um período de você colocar uma luz aonde não tá bom, e esclarecer situação, colocar as cartas na mesa, né? Tem proteção espiritual do sagrado masculino, porque o Sol é o sagrado masculino, né? É Jesus, é Oxalá. Então traz esse momento de energia para os cancerianos, né? Até quando eu faço a limpeza espiritual, né? O trabalho da limpeza espiritual, tem uma parte da limpeza que eu invoco o Sol. Então uma semana muito boa, muito energética aí para os cancerianos, para esclarecer, para verdade revelada o Sol, né? Uma carta extremamente positiva. E vamos para o pessoal de Leão, vamos para os leoninos, sai uma carta de corte aí para os leoninos, sai a carta da morte, né? A morte, fala leoninos, essa semana é uma semana de transição. A morte é uma carta de transição. E a morte é uma carta que fala cortar aí algumas situações que estão pendentes, mudar o padrão de comportamento, então às vezes o jeito de falar, o jeito de agir, para cortar os nós, para cortar as situações que não estão boas, né? Então a morte fala, é loucura achar que você tendo sempre o mesmo padrão de comportamento, você vai ter um resultado diferente. Então muda teu padrão de comportamento para mudar o resultado. Então a morte traz um momento de mudança radical, traz um momento de transição que vai depender dos leoninos para cortar as coisas aí, uma carta de corte que depende de vocês aí. Limpeza, ela é uma carta de limpar os nós, é uma carta de limpar as coisas que estão prendendo. E como é que limpa? Mudando a postura, mudando o jeito de falar, mudando o jeito de agir, tá certo? E vamos agora para o pessoal de Virgem, os virginianos, sai a carta dos enamorados. Essa carta, virginianos, é o grande ponto de interrogação do tarô. Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço agora? Então é uma semana que vão ter dúvidas aí, né, para vocês. Nesse momento que vão aparecer aí para escolher, vou para lá ou vou para cá, não escute muito o que as pessoas têm para falar. Não sejam influenciadas pelo seu meio.
né? Escute a voz do seu coração. Olha o nome da carta, Os Enamorados. É uma carta de carga emocional. Na realidade, ela é uma carta mediúnica. É a carta da intuição, sexto sentido, instinto. Então, é uma carta extremamente intuitiva, que no momento de dúvidas a resposta não está fora de vocês, né? Está dentro de vocês. Então tem essa decisão aí para tomar. É uma carta que fala que é uma semana de diversificar. Então não é para focar em um setor só da vida, não é para focar em um projeto só de vida. Então os enamorados subir a chupacana e andar de bicicleta, fazer várias coisas ao mesmo tempo, diversificar. É uma carta dos prazeres. Então, virginianos, qual é o seu hobby? Qual é o seu lazer? Faça, né? E essa carta, ela é uma carta de Vênus. Então, deixe uma semana bonita, use seu coração, né? Vênus, Afrodite, as deusas da beleza, da coisa bonita, do amor. Então faça as coisas com amor, e é uma semana de usar mais a intuição, a parte emocional, né? Não entre em rodinha de fofoca, as coisas estão dentro de vocês. Essa semana de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e principalmente fazer as coisas que gostam, né? Então as duas cartas dos prazeres, os taurinos que tiram o louco, é uma carta dos prazeres, e os virginianos que tiram os enamorados. Essas cartas são as cartas do prazeres. Então, uma semana de vocês terem aí as coisas que gostam de fazer. E vamos para o pessoal de Libra. Os librianos, sai a carta do Papa, uma carta de proteção espiritual, de mudança com acordo, conciliação, né, de oficialização de relações. O Papa sempre tira as questões que estão com mal-estar e faz o acordo, faz a conciliação. O Papa é um 5, então traz um movimento, né? É as bênçãos do Papa. Essa carta espiritualmente é uma das mais protetivas dos arcanos maiores. Então traz uma proteção espiritual para os librianos conseguirem mudar tudo que tem que ser mudado para esse 5 realmente acontecer, né? Então é uma carta que fala, é uma das 4 cartas da moral e ética, então as coisas certinhas. É uma carta que traz oficialização de relações, e o Papa, ele é o especialista do tarô, né? Então ele é o especialista, ele é o orientador, o consultor, o palestrante. Então, se vocês tiverem alguma coisa muito precisa, né, muito pontual para receber, para entender e para resolver também, procure especialistas, né? O Papa fala de pessoas que têm a sabedoria, né? Para ser um Papa, quanto tempo que tem que estudar, passar por várias iniciações, não é? Para ser um Papa demora, tanto que os Papas, quando eles são Papas, já estão idosos, né? Então, ele é o sábio do baralho, do tarô. Então, procure pessoas sábias, né? Para oficializar aí as situações, uma carta do acordo, que traz uma harmonização, uma carta muito positiva aí. E vamos para o pessoal de Escorpião, os escorpianos, sai a carta número 4, que é a carta do imperador, né? O imperador, ele representa no tarô o dinheiro do baralho, ele é o protetor material. Então é uma semana dos escorpianos focarem em coisas que tragam prosperidade. Ele é uma carta de materialidade, né? O dinheiro, protetor material, né? E é um período de se organizar, é um número 4, que fala de estrutura, de solidez, de se organizar, né? De criar base. É uma semana que essas situações aí tem que criar base. E o imperador, ele aconselha os escorpianos a se colocarem de um modo inteligente, estratégico. Quem que é o imperador? Ele é um líder, né? O imperador é uma autoridade, então ele não fica escondidinho ali embaixo da mesa, ele se coloca. Então é uma semana dos escorpianos mostrarem para o que veio de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, né? Se organizar. E o imperador, ele é uma carta dos bons contatos, então se aproxime de pessoas que acrescentem,
né? Se aproxime de pessoas que possam ajudar. Então o imperador fala dos bons contatos. E também como o Papa, né, que tiram os librianos, aí os librianos tiram o Papa, o imperador é uma carta da moral e ética, né? Então o imperador fala do quê? De uma coisa certinha, de uma coisa honesta. Então o imperador fala do dinheiro, da concretização material, né? Seria, se a gente for ver, é o elemento terra, né, dos 4 elementos. Então se organize, traga situações sólidas. O imperador também oficializa relações, porque ele é o marido da carta 3, da imperatriz, e ele fala para você se colocar de uma forma inteligente. Uma carta extremamente aí positiva, né? E vamos lá para o pessoal de Sagitário. O sagitariano sai a carta da roda da fortuna, né? Uma semana aí, sagitarianos, de mudança, mas todo o período de mudança causa uma instabilidade. É uma roda, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então, como agir nos momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da roda? Se centra, haja como se você fosse um telespectador, haja olhando aquilo do lado de fora, como se você não estivesse envolvido. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para a mudança ser a seu favor, né? Agir rapidamente é uma carta de movimento grande, né? Agir com praticidade. A roda fala para pegar toda a sua experiência do passado e colocar em prática, né? E é uma carta forte do destino. O destino vai trazer oportunidades inesperadas. É uma carta de sorte, tá? Então o destino traz oportunidades inesperadas para vocês transformarem as coisas a seu favor. É uma carta de início transformador, evolução. Então a roda é o destino em ação. Vai colocando as coisas. O destino traz as situações para colocando as coisas no movimento. As coisas que estão paradas, estagnadas, vai colocando no movimento. Então é uma semana de ter praticidade. Quais são as 2 cartas aí que saem de movimento? Os taurinos, que tiram o louco aí, né, movimentar, e os sagitarianos também com essa praticidade aí, né? E quais são as cartas de sorte? Os sagitarianos trazem a roda que traz sorte, e quem tira uma outra carta de sorte são os geminianos, né? Os geminianos tiram o mundo, que traz Júpiter, né? Então, tanto os geminianos aí como os sagitarianos tendo sorte, e bastante movimento essa semana para os taurinos e para os sagitarianos, certo? E vamos agora para o signo de Capricórnio. Os capricornianos, sai a carta da temperança. Capricornianos, o que é a temperança? Pega água quente, pega água fria e tempera. Nem tão quente, nem tão frio, né? É uma carta de equilíbrio, é o morno. Então, uma semana dos capricornianos terem paz, tranquilidade emocional, uma carta das águas, né? Para ver o que tem que continuar e o que não tem que continuar. A palavra-chave da temperança é fluidez, continuidade. Então, provavelmente os projetos que estão começando aí vão continuar, vão fluir, né? Traz um movimento aí de fluidez. E a dica é nem o ódio nem a paixão, que são sentimentos extremos, né? A dica é ficar em paz, tranquilo, para ver o que continua. É uma carta alquímica, né? É uma carta de transformação benéfica, que as coisas sempre acontecem no tempo que tem que acontecer. É uma carta que tem regência dos anjos, os anjos ajudando aí vocês a equilibrarem as emoções, ter essa paz interior para continuar. É uma carta, uma semana boa para fazer acordos. Ela é uma carta que transforma as situações e faz acordo. Então faz acordo na parte emocional, traz esse anjo, né? Uma carta de anjo a protegendo aí, fluindo, as coisas fluindo com naturalidade, né? No tempo certo. E vamos para o pessoal de Aquário, vamos para os aquarianos. Os aquarianos sai a carta 15, que é a carta do diabo. Cuidado com as tentações essa semana. O que significa a palavrinha diabo? Diabo em hebraico significa Satã.
e Satã significa obstáculos. Então, é uma carta de obstáculos. Então, tem que tomar cuidado com pessoas que passam uma coisa que não é. O diabo é a falsidade, é o engano, a traição. Então, tem que ficar pé no chão. Aconselho fazer limpeza espiritual. Aconselho a mexer com o arcanjo Miguel. Pedir a invocação da espada da arcanjo Miguel para cortar inimigos visíveis e invisíveis, cortar injustiças. E o escudo trazendo a proteção, né? Na frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo, em cima e embaixo. O escudo traz a proteção, uma cúpula de proteção. Por que eu falo do arcanjo Miguel? Porque o que o arcanjo Miguel tem no pé? O diabo. Então faça suas limpezas espirituais, cuidado, o diabo é yang demais, é ansiedade, nervosismo, sabe? É uma aceleração o diabo. E cuidado para não ficar preso, é uma carta de prisão, é ilusão, né? Aquilo é uma fantasia. Então tem que selecionar as coisas aí direitinho para não ficar preso a isso, né? E é aconselhável realmente fazer a limpeza. Quem que é o diabo na parte espiritual? É o obsessor, é o espírito sem luz. Então se conecte com a sua espiritualidade, faça suas orações, faça seu banho e veja o que está por trás das situações, né? Que o diabo é o engano. E vamos para o último signo da roda zodiacal, que é Peixes. Os piscianos têm a carta número 1, que é o mago. Já vai dar a dica aí, número 1, né? Começo, inserir na rotina coisas novas, uma carta de grande comunicação, uma carta mercuriana, o mago. Então, uma grande comunicação aí, um diálogo de convencimento. É aprender a vender seu peixe. Essa carta é uma carta comercial, mostrar as suas habilidades. Então, o mago, ele contém os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água. Então, ele é como fosse um químico, um alquimista, ele é habilidoso. Então, é mostrar as habilidades, iniciar novos projetos, convencer as pessoas através do diálogo. É uma semana de diálogo, de conversa, né? Se colocar é uma carta de ação. E espiritualmente não precisa nem falar, né? Olha o nome da carta, o mago. Então, os merlins de luz, os magos de luz, né? Trazendo a proteção para vocês começarem os projetos, para através da conversa, vocês trazerem o convencimento e venderem seu peixe. O mago, uma carta positiva para os piscianos. Vamos agora para os aniversariantes da semana, quem está fazendo seu ano novo pessoal, com as runas de Odin. Odin é o deus das runas e vamos pedindo o ancoramento de todos os deuses nórdicos e de todas as deusas nórdicas. Vamos ver o que sai aí? Opa, sai a runa da colheita. A Gera ou a Jara é a runa da colheita, tá? Então é um ano aí que vocês vão colher bons frutos, né? É uma runa que fala de justiça, de mexer com papelada também. Ela fala da lei do retorno, tá? Essa runa é a runa da lei do retorno. Tudo que vai, volta, tá? Então ela fala de fertilidade, ela fala de celebração. Então a dica para vocês esse ano é plantar as margaridas para colher as margaridas. E cuidado, né? Como ela é a principal runa que fala da lei do retorno, se vocês plantarem abacaxi, vão colher abacaxi, tá? Então ela é uma runa de fertilidade, de justiça, ela fala de coisas jurídicas, com bons resultados, né? Então é uma runa extremamente positiva, né? Que ela fala da fertilidade, né? Então tenham atitudes boas para colherem os frutos bons, né? E celebrem, comemorem quando chegar o resultado, né? E vamos para a pergunta mental. Mentalize aí uma questão objetiva, tá? Uma pendência que vocês vão resolver essa semana, algum assunto que tem que ser resolvido, uma questão direcionada, objetiva. E eu estou embaralhando o baralho cigano pedindo o ancoramento de Santa Saracali, de todo o povo cigano, povo do Oriente, povo das estrelas. Vamos lá? Vai pensando aí que eu estou embaralhando aqui. Vai lá. Mentaliza a questão aí e vamos ver que carta sai. Opa, maravilhosa. A carta número 34, a carta do peixinho, o peixe. É um sim.
tá? Porque é um símbolo de fertilidade. Espiritualmente, 34 vai dar um 7, o 7 é o número espiritual, fertilidade, rapidez, né? O peixinho nada rápido, fertilidade, rapidez. Vocês têm uma proteção crística em relação a isso, né? O peixe é o símbolo do cristianismo, então o peixe é uma carta tema de dinheiro. Por exemplo, na nota de R$100, o que tem desenhado lá? Garoupa, né? O peixe. Então fala de fertilidade, de concretização, de materialização, de prosperidade e de bons valores e de proteção espiritual. Então o peixe é uma carta extremamente positiva, tanto do lado espiritual como para concretizar, né, as coisas, mas fala muito da moral, fala muito de bons valores. O peixe não é só dinheiro. O pessoal fala, o peixe é só dinheiro. Não, o peixe, os peixes e os lírios falam de ética, falam de valores morais, certo? Então é um sim bem redondo aí, fertilidade aí. E tudo que a gente abre tem que fechar, né, gente? O tarô na mandala astrológica abre muita energia, agora a gente vai fechar com o Ogam, né? Ancorando todos os deuses celtas e todas as deusas celtas, em especial o deus celta Ogma. Vamos ver que árvore que sai aí pra gente finalizar a mensagem final? É a minha queridinha, é a Urze, tá? É a árvore, minha queridinha Urze. A Urze, ela é uma árvore, é um arbustinho roxinho que traz transmutação. A urze, ela transmuta o que não tá bom. Ela é uma árvore tema que fala de namoro, de apoio, de ajuda. Ela é o amor, né? O amor das pessoas, né? A história da urze é quando tinha as batalhas, que o solo, né, que a terra ficava com cheiro de morte, cheiro de sangue, né, as pessoas mortas, aí plantava ali a urze para tirar aquele cheiro de morte, de sangue. Então a urze traz por isso ela é roxinha, transformação benéfica, né? É uma árvore número 18 que fecha com transformação benéfica. Seria tipo uma chama violeta, né, que transmuta e fala do namoro, né? Então é uma árvore muito positiva para questões afetivas, a urze. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso tarô, baralho cigano, runas e Ogam, né? É uma consulta onde eu vou mapear todos os setores da sua vida e todos os corpos, corpo físico, emocional, mental, espiritual. Então eu posso ajudar você em todos os setores, tá? Então uma consulta bem aprofundada com os 4 oráculos. Eu tenho também um outro trabalho bem especial que é a limpeza espiritual, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força, alinho todos os corpos e potencializo os seus projetos, seus pedidos, o que você realmente quer atrair para a sua vida. É um trabalho bem legal da limpeza espiritual. E para você que está fazendo aniversário essa semana, eu tenho um trabalho especial. É uma pesquisa que eu faço por escrito do ano novo, né, pessoal, o ano pessoal, através da numerologia pitagórica, para a gente descobrir qual o número que você está vivendo e vai trazer o tom principal, a tônica principal, o foco principal, né? Por que eu falo que é um trabalho especial para quem está fazendo aniversário essa semana? Porque é legal, porque vai do aniversário desse ano até o aniversário do ano que vem. Então é um trabalho bem aproveitado que vocês vão ter o teu ano pessoal e o foco, o tom principal durante um ano, o teu número principal. E para quem gosta de oráculo, quer aprender, eu dou curso. Eu sou oraculista profissional, eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula teórica, aula prática, tá? Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual e ano pessoal através da numerologia pitagórica é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir, hein? 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, o Facebook, o Instagram, com o objetivo de postar logo cedo o calendário espiritual. O que é o calendário espiritual? Para você saber a energia daquele dia, se conectar logo cedo com a energia daquele dia. Então, canal no YouTube, Facebook, Instagram, Evelyn
Jimenez Sanches. Vou repetir, entra lá nas redes sociais para você ficar atualizado das energias do dia. Evelyn Jimenez Sanches, e tenha uma excelente semana.